era ferro contra alimentos. Essa ideia de que os... Tudo bem que alguns identitários vão também questionar, falar que fazer os portugueses casar com as índias seria um estupro, alguma coisa assim, mas tirando essas coisas, né, exageradas, essa ideia de que os portugueses procuravam se misturar com os índios chama bastante atenção, assim, porque a gente vê duas coisas, né? Ou os índios são super tratados assim como se eles fossem pessoas super inocentes, né? Então tudo que os portugueses falavam, eles faziam, né? Ou hoje em dia, se você falar que os índios são inocentes, são pessoas que não têm as mesmas condições, né, da sociedade organizada e tal, você estaria sendo preconceituoso com os índios. Você não pode falar a verdade, porque a verdade aparece como uma coisa desagradável, né? Mas aí naquela época não, dá a impressão que todos os índios eram pessoas puras, né? Porque qualquer coisa que os portugueses fizeram teria sido um genocídio. Porque os índios, tudo que os índios fizeram, eles teriam feito forçados a fazer aquilo, né? Como se não tivesse um conflito. Alguns que se aliaram com os portugueses, outros que não, outros que se aliaram com os franceses, né? Tinha todo um problema aí. É a substituição da história real, né? Onde os seres humanos estão buscando desenvolver os meios para a sua sobrevivência, a sua subsistência, por uma história moral, que é uma história religiosa, que é a Bíblia, que é uma história guiada por padrões morais. É um retrocesso intelectual extraordinário isso. Os índios, eles viam os portugueses como um fator de progresso. Logicamente que isso aí, essa ideia inicial, ela atravessou uma série de contradições, né? Porque em determinados lugares, logicamente, contrariando a política oficial, que era de procurar atrair os índios, né? Houve várias tentativas de atacar os índios, escravizar os índios, então isso daí criou uma série de problemas, né? Então os índios se mudaram a opinião sobre os portugueses. Mas, de um modo geral, eu diria que no litoral brasileiro e nas cidades mais próximas do litoral, quer dizer, antes de você entrar pelo sertão, né, nós tivemos aí, em grande medida, uma assimilação dos índios. Morreu muita gente, lógico. E até os mais religiosos dos identitários aí falam que o principal motivo da morte dos índios nessas regiões foram as epidemias, né? Uma coisa que não foi o ato, né, proposital de ninguém. Mas eu diria que a assimilação foi um fator muito grande em várias regiões, né? Tanto que muita gente ignora, o pessoal procura não falar, mas, por exemplo, o termo caboclo, né, o caboclo era fundamentalmente o mestiço de índio com o europeu. Quer dizer, a população do interior do Brasil, principalmente na região de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, a parte inferior do Goiás, etc. e tal, ela é o resultado de uma assimilação dos índios à cultura europeia. Se a gente andar por aí, a gente vai ver. Por isso que o pessoal fala, no Brasil não existe gente branca propriamente, né? Até as pessoas que parecem mais brancas, se você for ver, sempre tem alguma coisa com o índio ou com os africanos. É por isso. A miscigenação aqui foi intensa. As teorias atuais, elas se colocam contra a miscigenação. É uma bobagem, porque isso aí não vai parar, não vai parar, não vai diminuir de tamanho nem nada, né? Vai continuar no Brasil. As teorias atuais e as teorias reacionárias do início do século XX, né? Que falavam que a mestiçagem era o problema do país. Né? Que o problema do país era a mestiçagem. A gente viu, né? A seleção brasileira, você olha
o tipo físico da seleção é o típico brasileiro, né? Uma seleção de caboclos e mulatos, né? A maior parte ali é mestiço, né? Você não sabe dizer se é mestiço de negro com branco, ou de negro com índio. de negro com índio ou índio com branco, mas que não tem um único branco de verdade ali, não tem. Se forçar muito, talvez o Alisson, o goleiro da seleção, que é do sul do país. Mas aí é que tá, você vai ver, e esse cidadão, nos antepassados dele, a não ser que ele tenha vindo, a família toda tenha vindo e nunca tenha se misturado, da Europa há 30, 40 anos, senão... Bom, sobre essa, você chegou a falar que